Olá, professores e professoras que ministram aulas de matemática nos anos iniciais, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula, iremos falar do plano cartesiano no GeoGebra. Mas o que é o plano cartesiano? O plano cartesiano, ele é constituído ou formado por duas retas. Vocês podem ver aqui, eu tenho uma reta na vertical, que é a reta y desse plano cartesiano, dá para aparecer aí como eixo y. Nós temos também uma reta na horizontal, que é também chamada de eixo x, ok? E aqui onde elas se encontram é chamado de origem, que é o ponto zero dessas duas linhas, onde elas se cruzam, que são retas infinitas, né? E que apresentam números também infinitos. Vocês podem mostrar para as crianças que elas vão ver que esses números são infinitos, tanto para o lado direito, na horizontal, quanto para o lado esquerdo, também na horizontal, quanto para cima, na vertical, quanto para baixo, também na vertical. O plano, nós temos duas retas, né, que passam por um ponto em comum, que é chamado de ponto de origem, que é representado pelo zero. E nesse caso, elas são perpendiculares, porque elas formam um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, 90 graus. E qual é a função do plano cartesiano? Basicamente, é marcar localizações, né, a partir de pares ordenados, x e y. E por que são chamados de pares ordenados? Par, porque só tem dois elementos, x e y. E por que ordenados? Porque primeiro se começa com o x e depois com o y, sempre nessa ordem. Por isso que são chamados de ordenados. Por que é importante falar do plano cartesiano desde os anos iniciais com as crianças? Primeiro, porque elas vão usar bastante esse conteúdo ao longo dos seus estudos na área da matemática. Em segundo, pela sua importância social, pois o plano cartesiano ele está presente em várias situações e tecnologias do dia a dia, como mapas, cadeiras do cinema, GPS, jogos, planilhas eletrônicas, tabelas, são alguns exemplos. Então agora vamos explorar o plano cartesiano aqui no software GeoGebra. Como vocês podem perceber, nós temos aqui 4 quadrantes: o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Mas iremos trabalhar somente no primeiro quadrante. Os demais quadrantes, as crianças irão trabalhar ao longo de seus estudos na área da matemática. Mas é importante mostrar para elas que existe, né, outros quadrantes, por mais que a gente só desenvolva as atividades no primeiro quadrante nos anos iniciais. Então, vamos começar inserindo um ponto. Tá? Puxei para cá, olha, lado esquerdo, para ficar melhor. Vamos aqui na ferramenta ponto, vamos inserir um ponto. Inserimos o ponto A. Vocês podem perceber que as coordenadas desse ponto, do ponto A, aparecem aqui do lado esquerdo da janela de álgebra. Vocês podem apresentar para as crianças dessa forma ou de outra forma que a gente vai ver aqui. Você clica com direito sobre o ponto A, vá na opção Propriedades. Aí você tem que estar na aba Básico. Em Exibir rótulo, você vem e seleciona nome e valor. Aí
Vamos fechar a janela. E aqui nós temos agora um ponto que irá apresentar as coordenadas x primeiro e y depois. Aí, conforme vamos subindo aqui, as crianças vão podendo visualizar as alterações desses pares ordenados. Tá? Então, assim, foquem primeiro em apresentar para elas somente os números inteiros. No caso, olha, sempre deixem encontro aqui com cada par ordenado, ó, que é melhor para elas. Então, vocês podem mostrar os pares ordenados somente aqui na janela de álgebra, inserindo os pontos aqui e mostrando as coordenadas aqui na janela de álgebra. Ou habilitando essa segunda opção que eu mostrei para vocês indo em propriedades. A outra forma é vocês virem aqui na opção, vamos aqui na ferramenta reta perpendicular. Vamos clicar no ponto, tá? E vamos selecionar, clicar na reta no ponto correspondente à reta X. Vamos clicar no ponto A novamente e vamos clicar no ponto correspondente à reta Y. Formamos duas perpendiculares. Então, se movermos esse ponto A, olha o que vai acontecer. Olha como fica legal já a brincadeira aí. Então, agora, vamos melhorar isso aqui. Vamos inserir aqui uma ferramenta vetor. Vamos deixar mais personalizado para ficar melhor visualização pelas crianças. Vamos puxar de um ponto para o outro. Então, só lembrando, você vai na ferramenta vetor, clica no ponto A, depois no ponto do eixo X. Novamente no ponto A e clique no ponto do eixo Y. Então agora nós temos 3 pontos, A, B e C. Vamos fazer o seguinte agora, vamos selecionar, vamos primeiro voltar aqui, clicar na ferramenta mover novamente, vamos selecionar essa reta, vamos selecionar ela e aqui do lado esquerdo na janela de álgebra, vamos ocultar ela. Vamos fazer a mesma coisa com a outra, a reta. Selecionar ela e ocultar. Agora vamos personalizar esse vetor, clicando nele. Vamos abrir aqui, você vem aqui na janela de visualização, olha, clica aí nela, vai aparecer. Clicou no vetor, selecionou, vamos deixar pontilhado. Vamos aproveitar novamente, vamos mudar a cor aqui para, vamos deixar em vermelho. Deixar em vermelho. Vamos fazer a mesma coisa com outro vetor. Vamos selecionar ele, você clica nele. Vamos deixar em pontilhado, no estilo da linha pontilhado. Opa, saiu aqui. Vamos mudar a cor dele para azul. Pronto. Então, você já deve perceber que nós estamos fazendo algo parecido como se estivéssemos fazendo na lousa. Escrevendo, fazendo essas linhas pontilhadas, essas retas pontilhadas na lousa. Vai ficar muito melhor a visualização para isso, vai ficar mais dinâmico. Agora vamos criar um segmento. Você vem aqui na ferramenta segmento. Clica aqui no ponto C. Aqui no ponto, na origem. Clica novamente aqui na origem, no ponto da origem, no ponto B. E agora iremos deixar na cor aqui
da reta é vermelha, vamos deixar esse também em vermelho. Vamos clicar nesse segmento também. Vamos mudar para a cor azul também. Pronto. Agora nós vamos ocultar essas letras para ficar melhor a visualização. Vamos clicar com o botão direito do mouse, exibir rótulo. Novamente aqui com a letra H, exibir rótulo. Você faz isso com todas elas, clicando com o direito do mouse sempre. Exibir rótulo. Aqui no ponto B, vamos fazer a mesma coisa, exibir rótulo. Clicou com o direito, exibir rótulo. O D novamente, exibir rótulo. Pronto. Vamos deixar só o ponto o rótulo A aqui do ponto. Bom, então nosso recurso ele está pronto, mas vamos só personalizar ele para melhorar a questão da visualização pelas crianças. Então vamos lá, vamos melhorar essa linha aqui, vamos deixar ela em negrito. Para isso, você clica com direito em qualquer área do plano, vá na opção Propriedades. Aí você clica aqui em Preferências, nesse triângulo com esse círculo. Você vem aqui no Básico, na aba Básico. Clique na opção nos eixos, você clica negrito, vai negritar os dois eixos, X e Y. Vamos negritar os números também das coordenadas. Tá? Deixamos em negrito para ficar melhor. Pronto. Aí vamos fechar essa janela. Agora, vamos ampliar esses números. Vamos aumentar a fonte aqui no GeoGebra. Então você vem aqui na opção, no menu Opções. Você vai vendo aqui o melhor. Selecionei 24. Podemos deixar em 32. Ó, um ficou maior. E aqui essa janela de álgebra vocês podem fechar. É só arrastar aqui é só passar o mouse aqui no nome, olha, e fechar. Está fechando ela. Pronto. Aí fica melhor para apresentar para as crianças em sala de aula. Então construímos o nosso recurso no GeoGebra. Agora vai ficar melhor vocês trabalharem com as crianças para facilitar o entendimento dela, porque esse ponto aqui, esse ponto A, ele vai ser, olha aqui, conforme eu vou mexendo, o par ordenado, eles vão se alterando. Então a localização do ponto vai mudando conforme você vai movimentando o ponto. Tá? Então as linhas aí vão ajudando na visualização das crianças. Então, conforme elas vão perguntando, né, onde é que está, você vai movimentando o ponto, olha, você traz. E agora, o ponto A está em que localização? Aí elas vão ver que está no 11, né, e no 5, ou seja, X, 11 representado pelo X, e 5 representado, e Y representado pelo 5. Então, vocês vão explorando essas coordenadas com as crianças, né? Por exemplo, tem algumas coordenadas que são mais difíceis para ela. No caso, por exemplo, se você vamos pegar esse ponto e arrastar ele para o ponto da reta do X, no caso, o 11. Né? Percebo que agora o valor do X é 11 e o Y agora é 0. Por quê? Porque o ponto está somente na reta X. Ok? Então vamos fazer a mesma coisa agora com o Y. Olha aí, vamos levando. Olha agora. Então, vocês podem perceber que o 0 agora é o X. Que o valor do X agora é 0. E o valor do Y é 6 agora. Por quê? Porque o ponto A está somente na reta Y. É importante enfatizar com as crianças que elas devem obedecer a sequência
dos pares ordenados. Por exemplo, a sequência correta é x e y. Mas digamos que a criança ela inverteu, né? Colocou a sequência y e x. Se ela inverter essa sequência, a localização também irá se alterar. No caso aqui, vejamos um exemplo. Por exemplo, vamos criar um ponto, ferramenta ponto. Vamos criar um ponto aqui, 4, 5, né? 5, 4. Tá? Criamos um ponto 5, 4, ou seja, seguimos a ordem correta. X e Y. 5, que é X, 4, que é o Y. Certo? Agora, digamos que a criança alterou ali a sequência. Colocou Y, X. Então, YX vai ser o quê? Por exemplo, aqui foi 5, 4. Né? Então, vamos inverter. Vamos colocar agora 5. Ela vai começar pelo Y, né? 5, 5 e 4 agora. Ela inverteu nesse caso. Ela colocou o Y primeiro e depois o X. Olha como a posição, a localização do ponto irá mudar também. Então, nesse caso, como vocês podem perceber, que nós não temos uma opção. Que a criança não pode optar. Ela tem que seguir a regra, que é X e Y. Porque senão, irá fazer uma localização errada, como vocês puderam perceber aí. Então, pessoal, a videoaula sobre o plano cartesiano era isso. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.